gente pode usar a termodinâmica para meio que inferir qual que é a direção que o tempo deveria passar, que é a direção em que a entropia aumenta. Só que ainda assim, o nome disso é seta do tempo. Só que ainda assim, isso não dá pra gente uma definição muito boa de o que é um segundo. Porque eu até vou talvez ousar dizer isso agora aqui, mas não é como se segundo fosse uma unidade fundamental da natureza, como por exemplo a constante de Planck talvez seja. Então, sabe, eu acho que tem essa... O tempo é uma coisa mais humana do que... Mais abstrata ainda. A explicação para o pessoal entender esse lance de aumentar a entropia é aquele negócio. Eu pego essa caneca, jogo no chão e ela quebra. Eu não tenho como voltar ela a virar caneca. Então o tempo tá passando, né? A bagunça das coisas vai aumentando. Então, fisicamente, o pessoal explica o tempo com base na termodinâmica. Mas que também é abstrato pra caramba. Inclusive, isso era uma... Eu lembro que no começo do podcast, tu fez uma pergunta que era: o universo não poderia ser mais velho? Não dei pra responder daí a dúvida. E uma boa analogia pra pensar nisso é pensar em duas fotos. Se eu te desse uma foto de um balão vazio e depois um balão cheio, e te perguntasse qual que veio primeiro e qual que veio depois, a gente consegue, assim, tudo bem, ele pode ter começado cheio e depois esvaziado, seria uma resposta aceitável, talvez, na realidade. Mas ele provavelmente começou cheio, desculpa, ele começou vazio e depois foi enchendo. Da mesma forma, o universo, a gente consegue usar, por exemplo, o telescópio Hubble até então, ou James Webb hoje em dia, para traçar toda essa história para trás, fazer todas as observações que a gente precisa e meio que quase todas elas concordam com uma história de universo que indica que ele tem 13,7 bilhões de anos de idade. Por isso que ele ser mais velho não ajudaria, atrapalharia. Porque hoje existem mais dados concordando com a idade do universo de 13,7 bilhões de anos do que discordando disso.